revestir as fachadas do maior templo mariano do mundo. Antes de qualquer coisa, uma necessidade. Cuidar daqueles milhões de devotos que todos os anos chegam até a Aparecida em busca do colo materno de Nossa Senhora passa também pelo cuidado com cada espaço físico do Santuário Nacional. O desejo de acabamento da Basílica, ele é antigo, podemos dizer assim. Ele é pelo menos da metade dos anos 80 e ele começa concretamente já no final dos anos 90 e começamos com o interior da Basílica. Primeiramente com piso, altar, revestimento das paredes, para o lado de fora ainda telhado, revestimento das cúpulas. E no ano de 17 nós demos um grande passo com o revestimento da cúpula central na sua parte interior. A gente pode tomar como ponto de partida aquilo que está estabelecido, no convênio da Congregação Redentorista com o Santuário Nacional, que os missionários redentoristas têm a incumbência tanto do aspecto pastoral quanto do aspecto administrativo. A Basílica também não está totalmente concluída pelo lado de dentro, não. Engana-se quem imagina assim, há ainda muitas coisas a serem feitas. Mas, num conjunto, a gente olha o interior do santuário, ele já está bastante agradável, bastante bonito e permite que a gente possua ali, ou faça ali, uma grande experiência de Deus, seja na celebração eucarística, seja a nossa oração pessoal. E, é claro, tudo converge para o altar, para a celebração da Eucaristia. Então, nós olhamos a partir de 2017 para o lado externo da Basílica. Não porque nós apenas quisemos olhar, mas porque havia sempre um questionamento dos romeiros, dos devotos, de outras pessoas que têm contato permanente com a Aparecida, que sempre perguntavam: vocês estão fazendo pelo lado de dentro e como será o lado de fora? Mas a Casa de Maria, morada de Deus, é também santuário da palavra. Por isso, essa manutenção externa jamais poderia ser apenas uma manutenção. Ela precisava também ser revestida de um significado catequético. Literalmente, uma obra de evangelização para aqueles que viessem até aqui. Eu sempre gosto muito de dizer, Guilherme, que o projeto Jornada Bíblica, ele é mais do que um projeto de acabamento, de revestimento das fachadas do santuário. O projeto Jornada Bíblica é, sobretudo, um projeto pastoral. O que nós queremos, de fato, é aproximar o devoto de Nossa Senhora da Bíblia, da Sagrada Escritura. É esse o nosso desejo, fazer com que a Palavra de Deus possa, de fato, ser a grande fachada da nossa vida. Além disso, um ponto que valeria a pena a gente se recordar, se lembrar, é aquilo que dizem as nossas constituições, a Constituição 10, que é a regra de vida da congregação, que nós, missionários redentoristas, devemos sempre fazer o anúncio explícito da palavra, apelando para a conversão das pessoas. Então isso está no nosso DNA, enquanto carisma redentorista, enquanto missionários na igreja. Então acredito que esta obra de acabamento do Santuário Nacional é uma expressão de todo o nosso cuidado, do nosso carinho, do nosso trabalho. Por isso, em 2019, o santuário começou uma nova e inédita jornada nesses mais de 300 anos de devoção a Nossa Senhora Aparecida. Transformar as fachadas em uma grande Bíblia a céu aberto. Sem a palavra de Deus, nós estamos sem o chão, porque a palavra de Deus é a nossa luz, porque a verdade está na palavra, porque Deus tudo criou pela palavra, porque a palavra se fez carne, então eis aí a centralidade da palavra de Deus. Por outro lado, nós no Brasil temos um cristianismo ainda muito, vamos dizer assim, sacramentalizador. Isso não é muito bom. Sacramento, sim. Sacramentalização, não. E, por outro lado, o nosso catolicismo brasileiro é muito devocional. Por isso, estamos precisando urgentemente de um catolicismo mais bíblico. E temos, então, aí essa consciência da primazia da palavra. E, como diz Jesus, quem vive a palavra está sob a rocha firme. A arte nos evangeliza, a arte mostra a beleza das coisas de Deus.
Então, tudo aquilo que foi pensado, projetado, agora vai se tornando concreto, vai se tornando real na vida do santuário. Então, aquilo que se costuma dizer, né, será a expressão de uma Bíblia aberta para tanta gente poder visualizar, poder perceber a história da salvação acontecendo, sobretudo aí a partir do livro do Êxodo, a história da libertação. A Bíblia, é claro, é a referência para a nossa fé, para a nossa caminhada, e uma igreja bíblica é que nós queremos ser. E, claro, lembrando sempre também da referência de Nossa Senhora como mulher da palavra. E o mosaico como aquele elemento, como aquela arte que também nos encanta. Por isso que Dom Orlando, com tanta insistência, nos lembra que a Casa da Mãe Aparecida tem que ser sempre e cada vez mais o santuário da palavra, a casa da palavra, o santuário dos sacramentos, o santuário da vida. Até porque Maria é a primeira e a mais perfeita discípula da palavra, então todo santuário mariano deve ser um santuário bíblico. Conceito esse apresentado pelo artista sacro responsável por este grandioso projeto, Padre Marco Ivan Rupinick. Ouvindo diversos técnicos, ouvindo artistas, nós recebemos algumas possibilidades, algumas ideias, apresentamos isso para a comissão de acabamento do santuário, que é uma comissão litúrgica bíblica, e nós então chegamos a uma ideia comum de que a proposta mais interessante para o santuário era aquela apresentada pelo padre Marco Ivan Rupinick. Padre Rupinick nasceu na Eslovênia em 1954. Jesuíta, foi ordenado sacerdote em 1985 e desde então contribuiu com a igreja em diferentes trabalhos. Mas foi por meio de seu dom artístico que encontrou o melhor caminho para ser ponte entre o povo de Deus e o sagrado. Conhecedores do trabalho do Padre Marco em vários lugares mundo afora, com destaque para o próprio Vaticano, para a Basílica do Padre Pio em São Giovanni Rotondo, em santuários como o de João Paulo II em Washington, como trabalhos em Lourdes e também em Fátima, em Portugal. Então nós podemos ter a garantia de que ali teríamos um artista e teríamos um trabalho digno do Santuário de Aparecida. Desde os anos 90, trabalha e dirige o Centro Alete, em Roma, que estuda as relações entre a fé e a cultura nos dias de hoje. Projetos que deram ainda mais segurança para a comissão litúrgica pró-acabamento do santuário de que estavam no caminho certo. Quando ho presentato il progetto e sono stato convocato alla commissione, è stato per me una delle esperienze più belle. Sono stato centinaia di volte nelle commissioni, ma qui è stata una differenza, e non lo dico perché sto registrando da Aparecida, l'ho detto in tutto il mondo, perché la commissione era molto severa, molto competente, ma accogliente. Hanno veramente voluto che io potessi esprimere ciò che io voglio dire, ciò che noi vogliamo presentare. E quando siamo arrivati con gli artisti, noi siamo venuti attraverso l'Atlantico con una piena coscienza che stiamo rispondendo alla Chiesa. La Chiesa di Brasile ci ha chiamato e noi arriviamo. Mas quando eu retorno para Aparecida e depois a gente consegue ir a Roma e conversar mais concretamente com o Padre Marco em vista da assinatura de um contrato, de uma contratação de trabalho mesmo, e naquela ocasião então, indo a São Giovanni Rotondo, no Santuário do Padre Pio, olhando aquela estrutura, juntamente com o Padre Marco e observando nele todo o trabalho, todo o desejo, todo o amor que ele tem para a igreja e percebendo que ele via no trabalho de Aparecida uma missão do Centro Alete para a igreja no mundo, como ele já via esse trabalho como uma missão para a igreja de Roma, para a igreja de outros países, agora esse grande trabalho na igreja do Brasil, na América Latina. Então a gente percebe que era de fato um sinal de Deus e que a gente poderia ir aí apostando verdadeiramente nesse trabalho.
Ficou definido então que cada uma das 4 fachadas frontais do santuário traria, a partir de ilustrações, passagens bíblicas, que são uma síntese dos elementos fundamentais da nossa fé. A fachada norte, a primeira a ser entregue, nos mostra cenas do livro do Êxodo, que narra a libertação do povo hebreu e a sua jornada até a Terra Prometida. No lado oposto, a fachada sul trará representações da Páscoa de Cristo e da simbologia dela como a nova salvação dos cristãos a partir do sacrifício de Jesus. Na faixa transversal do santuário, temos uma linha do tempo. A fachada leste trará reflexões sobre o livro do Gênesis e toda a criação da vida. Em sua outra ponta, o último livro da Bíblia Sagrada. A fachada oeste mostrará o Apocalipse e o juízo final. Noi come artisti di Centro Aletti, grazie a Dio, riceviamo tante domande di andare a lavorare nelle chiese. Noi scegliamo con un discernimento le domande che vengono. E il principio del discernimento è che cerchiamo di rispondere dove c'è una chiesa viva, non una chiesa di forma, ma di manifestazione della vita. E come si manifesta la vita? E la vita, abbiamo detto, sono le relazioni. La vita è la rete delle persone che si amano, che stanno curando l'un l'altro. Allora la vita si manifesta quando uno accoglie l'altro. Infatti Cristo, quando è venuto, non ha voluto fare altro che suscitare l'accoglienza. A palavra de Deus deve, de fato, orientar toda a vida cristã, não só aqui no Santuário Nacional, mas imagino que em todos os santuários do mundo, em todas as comunidades, capelas, paróquias, a palavra de Deus deve sempre orientar a catequese, orientar a celebração litúrgica, orientar a vida cristã. E revestir-se da palavra de Deus significa assumir a mesma atitude de Maria: faça-se em mim segundo a tua palavra, a palavra que salva, a palavra que propõe um mundo novo, um mundo melhor, um mundo mais feliz para todos. E aí vem uma leitura, umas chaves de leitura importantes. Então é um aprofundamento. Então é aprofundar a nossa catequese. A gente recebeu a nossa catequese lá na infância e a gente precisa se aprofundar um pouquinho mais toda essa chave de leitura, então cada um mergulhar, cada devoto mergulhar nessa catequese que a gente vai propor. Oferecer ao romeiro, oferecer ao devoto de Nossa Senhora, oferecer àquele que chega Aparecida, logo de cara, digamos assim, uma passagem bíblica, uma exposição da síntese da história da salvação, faria seguramente com que o peregrino, o devoto, tivesse ainda um contato maior com aquilo que o santuário se propõe, que é de ser uma casa evangelizadora, e também levaria o devoto também a ter Nossa Senhora como aquela mulher totalmente aberta à palavra de Deus, e é nela que a palavra se torna carne e o Verbo eterno então vem habitar entre nós. Com todo o planejamento definido e com a sua fidelidade da família dos devotos, era hora de realmente colocar a mão na massa, no cimento, nas pedras do mosaico e nas ferramentas para dar início ao projeto. O principal objetivo desse projeto, como já deixamos claro aqui, é levar a palavra de Deus para o povo católico. Por isso, o destaque está mesmo nas imagens que já estão aqui na fachada norte da Casa da Mãe Aparecida. Mas os números também nos ajudam a dimensionar essa jornada e explicar para você que está em casa a relevância e a complexidade dessa obra. Cerca de 4.000 metros quadrados já foram revestidos nessa primeira etapa e estima-se que foram utilizados 1.800 sacos de cimento. Para você ter uma ideia, se a gente empilhasse um por cima do outro, isso seria o equivalente a 3 vezes a altura da Torre Brasília.
Eu frequento o santuário já há quase 40 anos e a gente vê claramente uma mudança grande, sobretudo nos últimos 20 anos, desde o início da família dos devotos. Então a gente vê uma beleza estética muito clara no santuário. E claro, o projeto Jornada Bíblica está nessa esteira, na esteira de um acabamento do santuário, de um embelezamento, de um conforto também para quem vem à Aparecida, para o devoto que vem rezar. Rapidamente, 22 andares de andaimes foram montados em frente à fachada. Só que, por causa da pandemia da Covid-19 e suas limitações, eles demoraram mais do que o previsto para sair. Mais uma prova da confiança e da persistência daqueles que ajudam a manter os projetos evangelizadores da Casa da Mãe Aparecida. E eu sempre gosto de dizer, Guilherme, que o trabalho em equipe sempre foi a marca fundamental. Não importa se agora sou eu o reitor e depois vem outro, o que importa é que os redentoristas há quase 130 anos assumiram esse trabalho com muito empenho, com muita alegria. Eu tenho certeza que todos nós redentoristas somos especialmente protegidos por Nossa Senhora. É ela que nos leva a acolher a palavra de Deus, porque ela é a melhor e a mais fiel discípula da palavra. Estar com Maria aqui em Aparecida é estar sempre iluminados pela palavra de Deus. No fundo, a gente pode dizer que nós não estamos descobrindo a água agora, né? Já existe toda uma pedagogia da igreja. Se a gente olha sobretudo para a história da igreja na Idade Média, né? As belíssimas catedrais europeias que nós temos, ali é uma forma de evangelizar através da arte. Então isso já é muito próprio da pedagogia da igreja na sua história. Mas eu acho que é um resgate, sobretudo pelo aspecto bíblico que agora se busca fazer. Uma frase muito citada aí de Dostoiévski, né? Fora da beleza não há salvação. Então, a beleza acaba sendo a grande expressão da própria presença de Deus. E a palavra é, por excelência, aí, a presença de Deus no nosso meio. E bota beleza nisso. Afinal, a arte escolhida está presente em igrejas do mundo desde os primeiros séculos do catolicismo. Parte do encanto do mosaico está na sua essência: juntar vários fragmentos de cores, tamanhos e materiais diferentes para que juntos eles formem o todo. Tá aí. Dá até para tirar uma reflexão disso. Já desde os primeiros anos da família dos devotos, a gente fixou bem a imagem do tijolinho, um tijolinho que é como que uma pedra viva, um tijolinho que é como a nossa participação na vida da igreja, na vida do santuário. E o mosaico traz essa metáfora bonita também, né? Porque também nós também somos essa pequena pedrinha, nós somos um fragmento no todo, o fragmento colorido, o fragmento nas mãos de Deus. E nós somos essa pequena peça, essa pequena pedrinha que tem o poder, a magia, a alegria de colorir este grande santuário. Quando siamo arrivati già all'aeroporto ho colto che i redemptoristi veramente ci tengono che questo mosaico dia un vestito alla basilica di evangelizzazione. Che non sia una decorazione inutile, ma che dica qualcosa. Pelo tamanho da fachada, seus significados e pelo trabalho artístico feito, foi preciso ter paciência durante a execução do projeto. Na primeira etapa, a fachada foi preparada fazendo reparos que já eram necessários naquele momento. Depois, toda ela foi coberta com uma camada de cimento e daí em diante começou a colocação do revestimento. Etapas concretizadas, sempre com união entre os operários e artistas e também comunhão com Cristo. Noi, lavorando in questo mosaico, abbiamo ogni giorno portato il nostro lavoro insieme al pane e al vino alla Santa Eucaristia, alla Santa Liturgia. E il fatto che abbiamo incominciato per l'ingresso, per la porta, diciamo secondo l'architettura sarebbe l'ingresso principale, la facciata nord. Io credo che è un invito all'accoglienza, uguale che la Chiesa accoglie con la porta. Io credo che il mio invito, il mio messaggio alla gente che verrà sarebbe anche loro accogliere
uguale che la Chiesa li accoglie con questa porta, che loro accolgano quello che la Chiesa gli dice. Il messaggio che la parola di Dio in pietra sta dicendo. As figuras que ilustram o livro do Êxodo foram montadas na Itália para agilizar e, de alguma forma, facilitar o trabalho, para que elas não precisassem serem feitas diretamente na parede naquela altura. Elas vieram dentro de containers e divididas em algumas partes. Dali em diante foram muitas, mas muitas horas de trabalho. E mesmo assim, junto das imagens, eles conseguiam fixar no santuário a marca da alegria. Eles vivem isso com profunda alegria, o trabalho para eles não é pesado, não é árduo, não é tido como um trabalho que produz fadiga, sofrimento, mas pelo contrário, é a oportunidade das pessoas ou deles mostrarem para as pessoas o quanto a palavra de Deus, o quanto a arte pode nos evangelizar. Penso che Mosaico sta venendo fuori così come sta venendo anche grazie a una impressionante attenzione che noi sentiamo da parte dei padri redentoristi. Perché per noi che lavoriamo tutto il giorno davanti alla parete, non vediamo niente se non la parete, è molto prezioso vedere che chi ci ha chiesto questo lavoro ci visita spesso e loro ci visitano continuamente. E padre Luis Claudio è proprio un volto di accoglienza, di bontà, di gentilezza. E quando ci è visti che la stanchezza sta facendo i passi forti, ci ha preso in un pullman e ci ha portato a Rio de Janeiro. E noi abbiamo tanto apprezzato questo, perché vuol dire che siamo nelle mani di una Chiesa che non è attenta alle cose, ma le cose acquistano il significato perché sono in servizio delle persone. Depois da sua fixação, começa então o revestimento das áreas do entorno das cenas retratadas. Primeiramente, Padre Rupnik desenhava direto no cimento com carvão, marcando o limite de cada faixa de cor ou tipo de material. E depois vinha então colocando aqueles pequenos pedaços que foram quebrados, um a um, para preencher a fachada e encher o coração de quem vê. Para mim é uma emoção muito grande. Eu acredito que ninguém que esteja aqui se imaginou antes fazendo parte de uma obra como essa, tão grande e em especial na fachada de Aparecida. Uma coisa que eu até falei para o padre hoje à tarde, eu me emociono, eu vejo o quanto é bonito e o quanto é grande, mas eu também pergunto para as pessoas lá fora o que eles estão vendo, o que eles estão sentindo. Cada vez que a gente sai para ir no banheiro, não sei, qualquer coisa que a gente faça lá fora, encontramos as pessoas que estão olhando. E é importante ver que as pessoas também sentem aquilo que nós estamos sentindo. O primeiro operário na fachada foi o próprio Deus que nos deu de presente o Padre Marco, que nos deu esta oportunidade, o dom, o talento dele e também a oportunidade de fazer na fachada bíblica ou na fachada norte do santuário uma referência bíblica do êxodo, da libertação, do Deus que vem ao nosso encontro. A equipe que preparou tudo isso num primeiro momento aqui em Aparecida, seja na montagem dos andames, na preparação da superfície, na estrutura toda mais pesada, digamos assim, da obra, ela também nos mostra que nós temos uma igreja para ser construída. O reino dos céus, o reino de Deus precisa ser construído entre nós. Então os israelitas entraram no mar a pé enxuto, enquanto as águas formavam uma muralha à sua direita e à sua esquerda. Essa é uma das passagens bíblicas mais conhecidas do livro do Êxodo, que retrata a travessia do Mar Vermelho. E claro que ela também saiu das páginas das Sagradas Escrituras e veio aqui para a fachada norte do Santuário Nacional de Aparecida. Só que quando a gente fala de arte sacra, ela permite com que o artista traga também um pouco das suas impressões, das suas reflexões daquele momento histórico. Aqui, por exemplo, a gente pode perceber a presença da cor vermelha, branca e azul. Sempre que elas aparecem nos trabalhos do Padre Rupnik, ele quer falar sobre a ação da Santíssima Trindade naquele momento. E claro que ela estava presente nessa cena.
Além disso, se você reparar, o braço direito de Moisés e seu cajado estão apontando para o céu. E isso também tem uma justificativa especial. Lá no alto da fachada, na parte interna do arco frontal do santuário, está a visão apocalíptica do céu aberto, com o ancião, o trono, o cordeiro e os seres viventes. Ao centro está escrito: será para vós um memorial perpétuo, recordando sempre o Senhor Libertador. Isso é um acontecimento histórico e único em todos os santuários do mundo. E aí nós temos então na fachada norte uma catequese bíblica, e ali nós vamos nos tornando uma igreja discípula, missionária e com uma temática essencial, que é exatamente o êxodo. Deus libertando o seu povo do Egito, e nós precisamos de tanta libertação. E ao lado do êxodo está, claro, o mistério de Cristo, a Páscoa de Cristo, que é a nova e eterna aliança. São dois movimentos que não são antagônicos, mas que são complementares. Na morte e na ressurreição de Jesus, a gente revive essa imagem bonita do êxodo. E o próprio Jesus, na linguagem de Mateus, no jeito de São Mateus explicar o Evangelho, o próprio Jesus é compreendido como o novo Moisés, como o novo líder, mas agora de uma nova aliança, de uma aliança plena. Assim é em todas as outras cenas, agora marcadas para sempre na Casa Mariana da Palavra. Para quem está de frente para a Basílica, do lado esquerdo nós temos toda a história de José, depois à frente, desde o episódio das crianças que estão atiradas ao rio Nilo, depois a salvação de Moisés e, naturalmente, a sua vocação e todos os fatos que antecedem a libertação do povo de Deus no Egito, e depois a própria Páscoa e a travessia do Mar Vermelho, e do outro lado, já do lado direito, após saída do Egito, após travessia do Mar Vermelho, onde o povo passa então 40 anos no deserto antes de entrar na Terra Prometida. E vedere che Padre Marco ha saputo leggere in tutti questi tubi un progetto così armonioso, così ricco, ti lascia senza fiato. Alle volte dici: com'è possibile questo? E la cosa più che ti fa più stupire è che tu fai parte di questo progetto. Quando vedi il mosaico, tu dici: Rupnik, sei stato grande. E Rupnik dice: siamo stati grandi. Alguns de tantos outros detalhes catequéticos colocados pelo padre Rupnik nas entrelinhas de cada uma das fileiras de pedras e pastilhas. É por essa riqueza de informações sobre a história cristã que o Santuário Nacional vai lançar um livro se aprofundando ainda mais na evangelização da fachada norte. Nós temos um profundo significado que o santuário quer repartir com as pessoas, com os devotos, agora a partir da entrega da fachada. Queremos inclusive lançar uma obra que sintetiza um pouco esse pensamento do Padre Marco e fazer da fachada do santuário uma bela oportunidade para uma profunda catequese bíblica do nosso povo. Uma coisa é a gente olhar, a gente achar bonito, a gente até identificar a cena, a gente ir lá na Bíblia e ler o texto bíblico novamente, muito bom, ótimo, pode ser assim, mas nós precisamos dar um passo a mais e entender o que o Padre Marco quis revelar, quis mostrar, as ligações que ele quis fazer com todas aquelas cenas, é muito significativo. Então, o santuário, já em conjunto com o próprio Padre Marco, a partir de exercícios espirituais que ele nos orientou, inclusive, nós começamos a preparar todo o material que estamos entregando por esses dias para os devotos de Nossa Senhora. Um livro, mais do que um guia, mais do que querer ser uma obra que irá esgotar o pensamento, mas será pelo menos um grande ponto de partida para esta catequese bíblica, já que nós, como Nossa Senhora, queremos ter a sua casa revestida da Palavra de Deus, mas principalmente o nosso coração revestido da Palavra de Deus. Dentre tantos significados, o que não falta é a certeza de que começar esse projeto com a história da libertação
é realmente um ótimo ponto de partida para a nossa jornada. A gente poderia começar a ler a Bíblia a partir de muitos livros, mas o Êxodo, e a gente diz isso com muita alegria, o Êxodo é a porta de entrada para a Sagrada Escritura, é um jeito de entender a Bíblia, é quase que uma chave de leitura. São 24 figuras misturadas a elementos de cores e de pedras variadas que conferem à fachada um movimento muito interessante. Então, contar a história da salvação em 24 cenas é de fato um desafio, mas elas estão muito carregadas de simbolismo. O Êxodo significa travessia, saída, passagem, libertação. O Êxodo vai ficar marcado na memória do povo de Deus como a grande intervenção, a grande revelação de Deus que se cumpre, que se planifica em Jesus. Il primo testo della Bibbia non è Genesi, ma l'Esodo, perché Dio si comincia a conoscere dall'esperienza della salvezza, non delle teorie astratte, ma dall'esperienza chi è Dio. Dio lo conosco quando agisce su di me. E l'Esodo è il modulo biblico di come Dio agisce sull'umanità per liberandola dal peccato. Allora abbiamo cominciato con le immagini bibliche che ci aiuteranno sempre a riportarci all'esperienza della fede liberante, non di una religione pesante e moralista, ma di una fede liberante che ci dischiude in una comunione ecclesiale, in una gioia della Pentecoste della Chiesa. Per questo abbiamo cominciato così. Para todos eles, depois de tanto trabalho para entregar esse novo instrumento de evangelização, fica a sensação de que a fachada, seja vista de perto por quem está diante dela, de longe por quem visita a passarela da fé, ou até mesmo dentro da visita monitorada ou pelas janelas da Torre Brasília e de qualquer prédio no entorno do santuário, realmente toca o íntimo da nossa fé. Quando eu olho para a fachada, e olho muitas vezes, não só aqui da minha janela, mas eu tiro sempre um tempinho para passar por ali, até para colher também um pouco das impressões dos devotos de Nossa Senhora, eu fico me perguntando o como Deus age na vida das pessoas e como Deus foi encaixando as pedras da história para poder nos salvar. E como Deus é bom a ponto de nos colocar na vida da gente pessoas como o Padre Marco, que nos ajuda a decodificar isso. Eu me coloco como tantas pessoas que ao mesmo tempo se extasiam diante da beleza da obra, mas ao mesmo tempo se comprometem a mergulhar neste profundo sentido da palavra de Deus, que por último revela um Deus que nos ama, que nos quer bem e ao mesmo tempo um Deus que nos remete ao encontro do outro para que a gente possa também amar e ser expressão dele no mundo tão carente de amor, de justiça, de fraternidade. Il mio messaggio, il mio desiderio è che le persone che contemplino, che contempleranno quest'opera, questo mosaico, si lasciano anche trasfigurare, no? Cioè che la materia sia veicolo dello spirito, no? Che queste pareti, che questa pietra manifesti la vita di Dio. Per noi Brasile non è astratto, non è geografia, non è una carta geografica, sono i volti e tutti i volti che abbiamo visto ci hanno detto qualcosa e a questi volti consegniamo questi volti e queste immagini perché si riconoscono, simile riconosce simile. Questo è dalla Chiesa per la Chiesa. Você aí de casa vai nos entender. Fazer uma obra sempre requer a compreensão e o envolvimento de todos que ali vivem.
Não foi diferente aqui, na casa da rainha e padroeira do Brasil. Tudo isso só pôde ser realizado por causa da fidelidade daqueles que fazem parte da família dos devotos. Nós aqui no santuário, nós sonhamos com projetos, né? Sonhamos com projetos evangelizadores. Aí, em 2019, nós lançamos um sonho. Nós queremos ser uma grande Bíblia a céu aberto. Nós queremos fazer com que as fachadas frontais do Santuário Nacional retratem as passagens fundantes, as passagens principais da Bíblia, né? E nós lançamos esse sonho, que atrás desse sonho tem um projeto escrito. Existe muita organização nisso, mas a gente só pode realizar se o devoto abraçar. Se o devoto abraçar, se a família dos devotos, os devotos de Nossa Senhora falam assim, eu quero isso, eu acredito nisso. Guilherme, seria impossível manter, construir, edificar este grande santuário se a gente não tivesse a ajuda de tantas pessoas que não sem esforço nos ajudam a evangelizar, nos ajudam a manter as nossas obras sociais e nos ajudam a construir essa beleza de fachadas bíblicas que mostram que a palavra viva de Deus deve de fato orientar a nossa vida. Cada pedrinha simboliza um devoto de Nossa Senhora que com sua contribuição possibilitou essa grande página da Bíblia estampada na fachada do santuário. Por isso, o núcleo responsável pelo relacionamento com você, que faz parte dessa grande família, sempre esteve atento às obras para garantir transparência a quem acompanha de longe. Existe uma segunda etapa desse sonho, a gente se comunicar. Então, através das nossas mídias, Revista de Aparecida, TV Aparecida, internet, etc., nós vamos conversando com os devotos, dizendo, olha, a gente foi informando etapa por etapa, desafio por desafio, com toda a transparência do mundo. A gente tinha começado a planejar tudo em 2018, quando começou a se falar sobre esse projeto grande, e aí, nessas reuniões, a gente institui que o nome deveria ser Jornada Bíblica, porque ele, ao mesmo tempo que deveria revestir as fachadas do Santuário Nacional, ele também deveria impulsionar as pessoas, os devotos, a se aproximarem da Palavra de Deus. E aí, ao longo dessa caminhada, a gente, ao mesmo tempo que falava sobre a obra, né, o que estava acontecendo. Primeiro, a montagem dos andames aqui no Brasil, aí depois começaram a chegar as primeiras imagens da Itália com o mosaico sendo desenhado e feito, né? Porque tem um processo de desenho. Então a gente foi mostrando tudo isso ao longo desses anos todos. Além disso, esse período de revestimento da fachada norte serviu também para que o santuário te ajudasse a revestir o seu coração com a palavra de Deus. Não coincidentemente, desde o início do projeto Jornada Bíblica, tem sido cada vez mais frequente nas redes sociais, na TV de Nossa Senhora e na Revista de Aparecida, catequeses relacionadas à temática da primeira fachada. É claro que a pandemia deu uma paralisada na obra, e aí o que nos sustentou nesse sentido da comunicação e de manter as pessoas, de certa forma, engajadas, motivadas a caminhar conosco na jornada bíblica, foram os estudos bíblicos, né? Então, todo mês a gente tinha uma temática, a gente tem uma temática nova, que Padre Domingos Sávio escreve, e a partir disso nascem outros materiais dessa temática, e os devotos vão fazendo essa caminhada, esse revestir o coração, a mente com a palavra de Deus. Existe todo um conteúdo que nós preparamos, estamos preparando e vamos fornecendo mês a mês para que a gente mergulhe nessa catequese tão profunda que é a da fachada norte e que as outras também trarão, porque elas vão se conversar. Então, enquanto o padre Rupinic e sua equipe cuidadosamente colocavam cada pedacinho dos mosaicos nas paredes do santuário, nós, que estamos aqui do outro lado, fomos juntando as peças dos estudos para transmitir de forma clara o que estava acontecendo. O padre Rupinic propôs até um encontro com parte da equipe para isso. Eu tinha conhecimento do que era a história de Moisés, do Êxodo, de ver filmes, né? Mas tudo mais da cultura pop, não o que deveria necessariamente ser o embasamento, ser o material de estudo para cá.
Então, ao longo desses anos todos, a gente foi se preparando junto com a equipe. Para mim, principalmente, eu precisei me pesquisar bastante material, encontrar bastante conteúdo que falasse sobre a história do Êxodo mais profundamente, cruzando detalhes, cruzando informações, trazendo particularidades novas, né? Que uma coisa é você conhecer o que está ali na Bíblia, mas outra coisa é você ter que se aprofundar por causa do projeto para outros caminhos que o texto bíblico aponta. Será que funcionou? Bem, é por isso que viemos até Taubaté, no interior de São Paulo, a cerca de 45 quilômetros de Aparecida, para conversar com uma dessas pessoas que colocou as mãos à obra sem nem mesmo ir ao santuário. A Maria do Carmo aprendeu com o pai o amor e a devoção a Nossa Senhora Aparecida. E também foi dele que ela, entre 9 filhos, herdou o posto de representante da família dos devotos. Eu assumi. Muito dor no coração, porque meu pai fez muitos anos, né? Mas a gente sempre acompanhava ele, porque já estava de idade. Então, quando chegou agora no final, ele partiu. Eu fiquei, eu e mais o meu irmão, fazendo nossa caminhada no lugar do meu pai. É emoção, é gratidão, né? É tudo junto, misturado. Porque você continuar uma missão do meu pai, que ele dizia, meu pai tem tudo os material, desde o tijolinho, tá lá na casa da minha mãe. Tá vendo essa lista? Nela tem o nome de dezenas de famílias que fizeram questão de receber a capela missionária durante o período em que ela esteve com a Maria, além de também colaborarem com a família. Vou à luta, vou atrás, faço convite, que nem meu pai fazia. Eu chego nas pessoas e falo, cada ano eu tô vindo mais pessoas junto com a gente. Um verdadeiro esforço missionário. Que ela fez ainda mais questão de manter quando soube da jornada bíblica. Muito lindo. Nossa, misericórdia. É uma missão, assim, de uma Bíblia aberta, né, pra gente lá. Então, mostrando como é que é o caminho de Jesus mesmo, né? Então, a gente se sente muito feliz com isso. Muito. Nossa, é muita emoção mesmo. Só que ela não tinha visto o resultado desse trabalho ainda, nem por foto. Então, combinamos com a Maria do Carmo de acompanhá-la nesse momento emocionante, de descobrir o livro do Êxodo nas paredes da casa que ela tanto ama. Como os hebreus, em busca da terra prometida, ela foi subindo a rampa de acesso ao santuário. Passo a passo, e confiante de que Deus reservava algo muito especial para ela. No fim do percurso, não tem mais como evitar o olhar na direção dos céus. Fica difícil controlar a curiosidade e depois a emoção. Meu Deus! Misericórdia! Que coisa mais linda! Ô mãe, sua casa cada vez mais linda. Nossa! Poucos dias estava em obra e hoje está aqui, essa beleza. Ai, não tem nem palavras. Meu pai está dando pulo de alegria uma hora dessa aqui. Mas ele tá, uma estrelinha iluminando a gente. Que coisa mais linda. Diferente dela, tem aqueles que tiveram o privilégio de acompanhar pela janela cada etapa dessa obra, o que marcou muito o Ricardo, aparecidense, devoto de Nossa Senhora e ministro da Eucaristia no Santuário de Aparecida. Na verdade, eu acompanhei desde o início, quando começaram a colocar o tapume, né? E fazer a fachada maravilhosa que ficou. Ficou muito lindo, com certeza deu muito trabalho, né? Mas foi muito bem projetado e agora finalizou, essa maravilha que ficou muito lindo. Só que essa janela não é da casa dele, e sim do hotel da família. E tranquilidade assim para contemplar essa beleza daqui só em dias de semana. Porque historicamente esse ponto aqui é sempre o mais disputado entre os clientes. Na verdade até é uma briga quando chegam os clientes aqui no hotel. Ah, eu quero quarto de frente, a gente não tem tantos quartos de frente, né? Que a gente quer atender todos bem,
Aí alguns ficam até chateados, pô, mas eu queria ficar de frente, você não conseguiu. Aí eu falo, não, mas não dá, que só tem poucos apartamentos de frente, que só são 12 apartamentos de frente, então aí eles entendem. Só de atravessar a rua e já estar dentro da casa da mãe é o que importa. Imagine então agora que a história da nossa libertação está ilustrada nessas paredes. Muito maior, com certeza. Aí vai ser aquele ditado, né, gente? Vai ser complicado, a gente vai ter que selecionar alguns para não haver briga entre eles. Ó, gente, não tem tantos apartamentos. Aí eu vou passar pro guia da excursão, vamos supor 5 apartamentos para cada guia, e lá eles fazem a divisão para não me comprometer aqui, para ficar ruim com eles, né? Se não tem janela para todos nos hotéis, o que não faltam são pontos de vista dessa Bíblia a céu aberto dentro do santuário. No mirante da Galeria Recreio, uma paisagem tradicional que ficou ainda mais bonita com a exposição das passagens do livro do Êxodo. Outra forma bonita de se deixar evangelizar por esta arte é atravessando a passarela da fé, sentindo que a cada passo, a casa de Deus e também a sua palavra chegam mais perto dos nossos corações. Mas claro que nenhum se compara à frente exata da fachada, diante dos seus mosaicos ou nos jardins deste lado do santuário. É ali que quase todo romeiro para e faz um registro em seu celular dessa descoberta tão especial. Eu já estive aqui antes, estava no início, mas agora sim, eu espero voltar quando as outras também estiverem prontas. Elas estão perfeitas, que nós continuemos, que a Mãezinha do Céu nos abençoe e que a gente continue até o fim dessa obra. Deu uma sensação de paz, sabe? Muito lindo mesmo. Não tem palavras para isso, entendeu? Muito bonita a fachada e vale a pena vir aqui várias e várias vezes. Não acredito que tenha sido por mãos humanas que tenha sido feita essa obra, porque é muito minucioso, né? Se você vê os detalhes, o acabamento, é coisa de Deus mesmo. Verdadeiramente é uma obra de Deus, não é obra humana, né? Obra essa que no dia 19 de março foi oficialmente entregue a todos os devotos de Nossa Senhora Aparecida. E não tinha noite mais especial para celebrar esse momento. A gente celebra solenemente São José, porque São José é o patrono da Casa da Mãe Aparecida, é o que cuida e é o patrono da família dos devotos, né, por esse motivo. E a escolha do dia 19 para a gente fazer essa celebração tão especial quanto foi, a gente começa essa festa na missa solene e ali a gente já tem uma introdução de Maria, mulher da palavra, e de aproximação com a palavra de Deus nas entradas que a gente fez, sabe? Após a Santa Missa, uma bênção da fachada foi conduzida pelo nosso arcebispo, Dom Orlando Brandes. Queridos irmãos, queridas irmãs, rejubile nosso coração, se prostre em nossos joelhos e nossas mãos se elevem ao céu em gratidão por esse momento histórico, não só do Santuário Nacional, mas de toda a Igreja no Brasil, com a inauguração da fachada norte. Estamos fortalecendo o catolicismo bíblico e a mariologia bíblica. E dali em diante o que se viu foi um musical que, assim como o mosaico que reveste as paredes do santuário, vai marcar a memória dos romeiros por muito e muito tempo. Dorme, meu filho, meu doce menino, nas ondas do Nilo a flutuar. Moisés um dia regressa e ordena ao faraó: eu vim libertar meu povo, deixe o povo hebreu partir, deixe o povo ir. Deus é capaz de trocar reinos por
eu fico feliz de ver as pessoas tendo um contato com essa história que está fixada aqui nas paredes do santuário. Lá atrás a gente ficava pensando do tamanho que seria isso, mas a gente não tinha o real tamanho do que seria isso. E para a gente poder entregar isso daqui e fazer com que os devotos individualmente tenham a sua experiência de fé com essa história, se de alguma forma eles forem tocados, já valeu a pena todos esses anos, todo o trabalho que a gente teve para poder realizar essa obra aqui. Então a gente convida todos os devotos de Nossa Senhora, aliás, todos os filhos e filhas, é aberta, a Casa da Mãe é para todos, né? Para que efetivamente abracem essa causa, essa missão, que muito mais que revestir paredes, é deixar uma mensagem do todo bem que Cristo, que o nosso querido Jesus nos deixou. E é a nossa missão aqui na casa de Nossa Senhora, porque Nossa Senhora não aparece mais que Jesus, ela nos leva até Ele. Ela fala, fazei tudo o que meu filho vos disser. Então nós estamos fazendo exatamente isso. Vocês estão todos convidados e convidadas a continuar visitando o nosso santuário, fazendo uma propaganda para outras pessoas, dizendo assim, vá lá em Aparecida e você vai olhar uma grande novidade. A arte abraçada com a fé. Quando a gente olha para essa grande estrutura e olha para cada detalhe mostrado pelo Padre Marco, a gente vai vendo o quanto Deus quer nos revelar, o quanto Deus quer se comunicar, o quanto Deus quer nos conduzir. Ô Diego, sei não se vale fazer a passagem daqui, viu? Acho que estraga um pouco a surpresa e outra, ó, barulho de obra, tá com os andames tudo no fundo aí. Ah, Gui, eu acho que dá certo sim, cara. Lá já finalizou, aqui tá iniciando, tá tudo interligado, acho que vai dar super certo, cara. Grava sim. Ah, tem isso que o pessoal falou, né? É verdade, mas... Ah, sei lá. Ah, e fora que com o ritmo que tá aqui também, com o pessoal da família dos devotos ajudando, filho, não demora muito pra gente tá fazendo um arquivado desse lado dessa fachada agora. Isso é verdade, hein? Vambora então? Bora, vamos lá. Deixa quieto.